Meus queridos, hoje vamos falar sobre o espírito de Edom. Nós tentamos fazer esse hangout na terça passada, não foi possível. Hoje, inclusive, a energia faltou e vamos tentar transmitir esta mensagem. O quão é difícil falar a verdade. Além do boicote que nós estamos sofrendo, toda a perseguição e restrição à nossa liberdade de expressão, nós temos outras dificuldades que o Eterno conhece e também sabe da tua luta, da tua vida, mas Ele é fiel. Ele nos mostra o caminho, a verdade e a vida por meio do seu Filho. Nós vamos falar do espírito de Edom. Esse é um espírito maligno que tem se apossado de diversos personagens na história das Escrituras. Se apossou de Ismael, se apossou de Esaú. Ele se apossou também de líderes de grandes religiões mundiais. E ele, uma vez mais, retorna para o conflito final. Para começar, a origem da palavra Edom, ou Edomita, vem da palavra hebraica Edome, que significa vermelho. É uma alusão ao cozido vermelho, o prato de lentilhas que foi trocado pelo direito da primogenitura. Você lembra da história? Esaú trocou a sua primogenitura, sua bênção, por esse cozido, esse guisado. E ele vendeu o direito ao seu irmão mais novo, Jacó, porque ele não dava valor a nada disto. E esta palavra veio a se tornar o sobrenome de Esaú. O nome também se tornou apropriado para designar o território que era marcado pelo Monte Seir, e que tem uma coloração avermelhada devido à natureza das rochas superficiais. Em outros hangouts, eu sugiro que você assista aqui, o Oriente Médio nas Profecias do Fim, nós falamos sobre Petra, que é justamente esse lugar, né, Shelah, que é mencionado nas profecias, inclusive no Salmo 83, o rei Davi, ele fala sobre a implicação dos inimigos de Israel nos últimos dias. Ele fala sobre um cerco que está se concretizando diante de nós hoje. Nós vamos ver que esta rivalidade histórica, ela continua até os dias de hoje. Infelizmente, por causa da teologia da substituição, eu pessoalmente não consegui enxergar essa realidade antes, porque os falsos profetas, os profetas das religiões, eles não dão enfoque necessário sobre o Oriente Médio e sobre Israel nas profecias do fim. E por isso que a gente deixa passar muitos detalhes, mas graças ao Eterno por sua palavra, que narra a história dos Edomitas, começando pelo livro de Gênesis, quando Rebeca engravida de dois, né? E o Eterno disse para Rebeca: 2 nações estão no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Falando que o povo de Jacó, ou Jacó, Israel também chamado, ele seria mais forte do que o povo de Esav, ou Esaú, que são atualmente os palestinos, as nações que estão ali arvoradas contra Israel nesse momento. E exatamente se cumpriu como o Eterno prometera. Jacó e Esaú eram inimigos, mas quando tiveram mais de 90 anos de idade se reconciliaram. Seus descendentes, porém, a linhagem de Jacó, também conhecido como Israel, foi a nação escolhida pelo Eterno para cumprir as promessas importantes feitas a Abraão. O Eterno cumpriu a promessa de fazer uma nação dos descendentes de Esaú, mas os edomitas nunca tiveram a mesma importância dos israelitas. O que aconteceu foi o seguinte: Esaú se casou com ismaelitas, com descendentes de Ismael. Então ele unificou essas duas casas, a casa de Ismael, o Ismael, e unificou sua própria casa, fazendo assim uma nação, os edomitas, um dos maiores inimigos dos israelitas em todos os tempos. Ao longo do Antigo Testamento, houve conflito entre esses povos. Edomitas ocupavam território a sudeste do Mar Morto e recusaram passagem livre
quando os israelitas tentaram chegar à terra prometida. Isso está em Números 20, verso 14 a 21. Então o Eterno não permitiu que os israelitas atacassem os edomitas, nem tomassem suas terras, conforme está na Torá, né, o livro de Deuteronômio 2, 4 a 8. E por volta de 1000 anos antes do Messias, Davi subjugou os edomitas, segundo o relato de Crônicas, primeiro livro, capítulo 18, 12 a 13. Mas o filho dele, Salomão, não conseguiu manter esse domínio total sobre os descendentes de Esaú, quando os descendentes de Jacó sofreram nas mãos dos inimigos. Edom achou prazer nisso e até ajudou os adversários de Israel contra estes irmãos. Obadias 10 a 14. Foi o Eterno quem trouxe o castigo contra Judá, mas ele não achou prazer nisso e condenou os edomitas por sua atitude. Mesmo quando o Eterno traz a justiça contra um malfeitor, não é motivo de comemoração, pois aqueles que amam os inimigos como o Eterno faz, não acharão prazer na morte de ninguém. Queridos, hoje nós estamos vendo uma reviravolta nessa história. O profeta Obadias profetizou. O livro dele, que é um pequeno livro do Antigo Testamento, menor do chamado Antigo Testamento, profetizou sobre a queda de Edom. O espírito de Edom é o espírito que usurpa toda a herança e toda a prerrogativa que o Eterno concedeu ao seu irmão, Iacove, ou Israel. Esse espírito, ele tem sido exercitado não só lá pelos povos do Oriente Médio, mas esse espírito tem sido sustentado também por Roma. Roma tem tentado reivindicar todos os direitos à primogenitura, à autoridade sobre as escrituras, à autoridade sobre a terra santa, à autoridade sobre o reino espiritual na terra. E Obadias, ele foca no castigo dos edomitas, não só dos edomitas, mas aqueles que têm o espírito de Edom, o espírito de usurpar o direito de Israel. E o livro de Obadias traz uma mensagem de esperança. Este livro não desenvolve os temas messiânicos com a mesma profundidade e clareza de outros profetas, como Isaías e Daniel, mas não deixa de ter a grande importância na sua mensagem sobre o dia do Eterno, que traria justiça contra os inimigos do Eterno e paz para seus servos fiéis. Obadias não oferece detalhes, mas termina com uma confiante afirmação da soberania do Eterno. O reino será do Senhor. Vamos meditar um pouco nesse pequeno livro de Obadias. Pegue a sua Bíblia, abra para acompanhar. Eu vou estar lendo da minha escritura hebraica. A visão de Ovadia. Assim diz Yahweh, Eloá, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Yahweh. Foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Observe, esse é o mesmo espírito de Lúcifer, o querubim caído, que estava arrogante, orgulhoso. Quem me derrubará? Quem me fará descer do alto? Subirei ao alto, serei semelhante ao Altíssimo. Espírito de grandeza, de superioridade. E o profeta descreve: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Yahweh. Você vê uma nação tão pequena como Edom, num território tão disputado como é o Oriente Médio, os povos que haviam, desde egípcios até fenícios, e aí você pode ver os assírios, os babilônicos, os persas, um território tão disputado, mas tão arrogante, tão exaltado. Esse espírito é o mesmo espírito ali que ocupa o coração de vários líderes religiosos. Embora tendo um domínio relativamente pequeno ao mundo, eles ostentam grandes expectativas, grandes ambições em relação
a dominação mundial. E esse termo foi cunhado desde os anos 90, chamado Nova Ordem Mundial, que na verdade ele foi cunhado bem antes no dólar americano, pelos Illuminati, as sociedades secretas. O espírito de Satã que paira no meio ocultista é o espírito que incita Edom, o espírito que incita os palestinos contra Israel. Por isso que o Eterno disse: se vocês se elevarem como águia e puserem seu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei. Se viessem a ti ladrões, ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Então o Eterno profere um julgamento sobre Edom. Ela será julgada. O povo que se arvora contra Israel, contra as Escrituras, contra a Torá, contra o Tanar, ele será julgado. E há motivos para isso. Existem justificativas. Não se trata aqui de questões raciais, não se trata aqui de discursos de ódio, se trata da verdade. O Eterno diz em Obadias: todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Yahweh, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por isso, queridos, que esse espírito de ambição, de guerra, de contenda, como tem pairado no Oriente Médio, desde que essas nações surgiram, seus patriarcas, ela não para, porque isso é algo espiritual. E isso está enrustido no DNA dessas nações. Talvez porque é um conflito realmente que começou com um pecado. Não há como explicar os motivos disso. Mas há como medir as consequências dessas escolhas, a qual foi dada pelo Criador a todo homem livre. E aí o Eterno diz o porquê do juízo. Por que o espírito de Edom será derrubado? E olhe, o espírito de Edom que se levanta nas denominações religiosas criadas por homens também está incluso neste aviso, neste alerta. Eu venho de uma denominação que se autodenominava o povo escolhido, o Israel moderno, a igreja, a denominação remanescente, a melhor entre as religiões, a maior. Mas, querido, esse é o espírito de Edom. Prepotente, é presunçoso. O Eterno diz que é por causa da violência feita a teu irmão Jacove que eu vou te cobrir de confusão e serás exterminado para sempre. Isso é muito sério. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército e os seus estrangeiros entravam pelas suas portas, lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também. Tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Arrudá, no dia da sua ruína, nem alargar tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito no seu mal, no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. É relatado que quando os romanos invadiram Jerusalém, lá estavam os edomitas do lado deles para apoiar a invasão e destruir e saquear e matar seus irmãos judeus. É dito na história que no decorrer dos séculos, após as cruzadas, a dominação romana de Jerusalém, vieram os sarracenos e junto deles
daquela religião estavam também Edom, que é o povo islâmico daquela região hoje, os palestinos. Historicamente, esse espírito sempre está ali participando de ataque contra seus próprios irmãos. Isso é uma coisa temerária, porque isso é o motivo da sua calamidade, isso é o motivo da sua destruição. Por isso o Eterno diz: será exterminado para sempre. Enquanto em outros profetas ele diz: vai ter lá um remanescente de Assíria, vai ter um remanescente lá do Egito, mas aí Edom é destruído. Isso é terrível. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escaparam, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Aí diz, mais uma vez: porque o dia de Arro está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Note, essa palavra é muito forte. Eventualmente o Eterno diz que irá desarraigar da terra todos os iníquos. Aqueles que não se converteram ao Eterno serão desarraigados. Serão como se nunca tivessem existido. Aí onde desbanca também o tormento eterno, né? Porque a palavra diz que eles serão como se nunca tivesse sido, uma destruição, uma aniquilação completa, por ocasião da descida da santa cidade, Jerusalém, a Jerusalém celestial. Mas no Monte Zion haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades. O Monte Sião, queridos, hoje é aquele monte que está profanado pela Al-Aqsa, que é exatamente a mesquita que está no local onde historicamente ficava o tabernáculo, que aí Salomão construiu o templo, né? E Herodes depois reformou. Mas veja, mas em Sião haverá livramento, e ele se tornará santo. Olha que coisa linda. De lá será tirado tudo que profana, tudo que escarnece do Eterno, e é exatamente o espírito de Edom que está lá nesse momento. Aquela mesquita é uma afronta ao Criador, ela é uma afronta às Escrituras, a promessa a Israel, a promessa, a herança do seu povo, o lugar de habitação do Eterno. E os da casa de Jacó possuirão suas herdades. Para entender quem é Jacó, você precisa estudar que são as duas casas de Israel. Você tem Efraim e tem Judá. Você tem Judá, que aí são os judeus, e os benjamitas que se uniram, alguns levitas que estavam com eles, e as 10 tribos dispersas de Israel que fugiram, perseguidos pelo espírito de Edom em todo o mundo. Não só o espírito de Roma, e cuja participação contou com o ataque dos edomitas, ou dos chamados palestinos hoje, na região da Jordânia, mas também o espírito da Inquisição na Idade Média, que perseguiu os judeus, perseguiu os israelitas. Queridos, o livro de Obadias termina com uma poderosa esperança para aqueles que confiam nas promessas do Eterno. Todo aquele conflito no Oriente irá finalizar, e todo o espírito que se exalta contra as promessas do Eterno, que estão na palavra, irão cair. O verso 18 diz que a casa de Jacó será fogo, e a casa de Yosef uma chama, e a casa de Esaú palha. Estamos falando de Jacó, José, que será fogo consumidor, e chama contra a casa de Esaú, que será como palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú,
porque Iarro o falou. É muito sério, né? Ninguém vai restar. E os do sul possuirão o monte de Esaú e os das planícies. Os filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Vinhamim possuirá Gileade. O Benjamim possuirá Gileade. E os cativos deste exército, os filhos de Israel, possuirão os ananeus até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Então, é uma completa retomada do território de Israel, profetizado aqui em Obadias. Restauração do reino do sul, o reino do norte será restaurado, e por fim toda a terra, né, no reinado do Messias. E eles subirão salvadores ao monte Zion para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Iá. Olha que coisa. Quer dizer que os remanescentes vão subir ao monte do templo, chamado hoje, que é Sião, e vão julgar o monte de Esaú. Durante o reinado milenar, no qual o Apocalipse menciona, será um reino com vara de ferro, e o Messias também reinará com vara de ferro, direto lá de Israel. O reino do Iarro será estabelecido, e eles julgarão os edomitas, o espírito de Edom. E esse espírito será totalmente desarraigado, que perverte as escrituras, que perverte as promessas, que vendeu a sua primogenitura. Queridos, é muito sério. O profeta Ezequiel narra o confronto final, no capítulo 25 e no capítulo 35. Note que diz no capítulo 25, 12 a 14. Assim diz o soberano, Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si. Assim diz o soberano, estenderei o braço contra Edom e matarei seus homens e seus animais. Eu arrasarei desde Temã até Dedã, eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, meu povo. Esse lidará com Edom de acordo com minha ira e minha indignação. Edom conhecerá minha vingança. Palavra do soberano, o Senhor. O profeta Ezequiel narra uma vingança tão tremenda que nós ficamos indagando por quê. Se você observar hoje, existe uma mesquita lá no Monte do Templo. E eles dizem que lá é sagrado porque, segundo eles, o cavalo do profeta, né, daquela religião radical, Maomé, defecou naquele local e foi de lá que Maomé ascendeu aos céus. Então, por isso que lá é sagrado. Então, veja a aberração. Não para aí. Dentro daquela mesquita tem inscrições profanas dizendo que o Eterno não possui um filho e várias outras blasfêmias contra o Eterno de Israel. É absurdo o que Satã fez para profanar aquele local santo em nome do Eterno. E isso que é mais temerário ainda. Ezequiel 35 diz, esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano, Senhor. Estou contra você, monte Seir. Estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto arrasado. Transformarei suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo deles chegou, vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado, e dele eliminarei todos que por ali vêm e vão. Encherei seus montes mortos, os mortos à espada cairão em suas colinas, em seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre, suas cidades ficarão inabitáveis, então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse, essas duas nações e povos serão nossos, e nos apossaremos deles, estando eu, o Senhor, ali. Juro pela minha vida, palavra do soberano, Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse, eles foram arrasados, nos foram entregues para que os devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu ouvi.
Pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu arrasarei. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu tratarei. Você ficará arrasado ao monte Seir, você e todo o Edom. Então saberão que eu sou o Senhor. Queridos, o dia do acerto de contas está chegando. Palestina se arvora contra Israel. Eles estão fazendo vários discursos de ameaça e as profecias dizem que eles vão concretizar finalmente isso. Eles vão invadir Israel. Eles vão profanar mais uma vez o Monte Santo, Sião, Monte do Templo. Eles vão profanar lá e vão matar seus irmãos judeus. Só que o que vai acontecer? Esse será o último e derradeiro ataque, a última vez que eles vão fazer isso, porque quando o Messias vier, ele vem para julgar Edom. Isso está descrito lá em Isaías, capítulo 60. Ele vem com vestes de sangue, vem de Bósra, e passa por Edom. Isaías também descreve que lá será posto em chamas todos os poços de piche, todo o petróleo que eles possuem lá naquela região. Por isso, queridos, as profecias estão no seu cumprimento final. É hora de se preparar. A abominação desoladora está por vir, a grande tribulação, e nós já estamos com o pé dentro dela, nós estamos vislumbrando já o que vai acontecer. A história se repete consistentemente. Isso aconteceu na destruição de Jerusalém no ano 70, isso aconteceu na invasão islâmica no ano de 1453, quando Constantinopla caiu, e isso vai se repetir uma vez mais quando, agora por fim, nós vemos a invasão a Jerusalém, para então essas profecias se concluírem. Eu espero que você esteja atento, desperto. Que você saia da matrix do sistema religioso, saia da matrix dessa enganação política, esse teatro de vampiros. Que você saia dessa falsa expectativa de prosperidade, paz e segurança do sistema deles, econômico. Você se prepare para as profecias finais. Querido, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que o Eterno te abençoe. Amanhã estaremos nas últimas informações sobre as notícias que estão ocorrendo em todo o mundo relacionadas aos bastidores do poder. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Obrigado por nos acompanhar mais um estudo profético. Shalom, paz seja contigo.